Olá, pessoal. Vamos resolver esse exemplo aqui agora, onde a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. A gente já viu como é que constrói o gráfico de uma função quando a gente conhece a lei de formação dessa função e a gente começa a identificar quais são as raízes, qual é a coordenada do vértice, se existe um outro ponto conhecido. Então, tudo isso aí nós já vimos. O que a gente vai fazer agora é o caminho contrário. Digamos que vocês tenham que resolver um exercício onde só é dado a representação gráfica, mas não é fornecido a lei de formação dessa função. E aí pede exatamente que vocês determinem qual é a função, qual é a lei de formação da função representada pelo gráfico, certo? Então, quando vocês precisarem fazer isso, vocês vão precisar recorrer a uma outra forma de escrever a função do segundo grau, que se chama forma fatorada. O que diz essa fórmula? Olhem só. Um y é igual ao a, que multiplica x menos um x', que no caso é uma das raízes, que multiplica x menos o x duas linhas, que é a segunda raiz, ou x1 e x2, como vocês preferirem chamar. Sempre lembrando que quando a gente fala em função do segundo grau, a gente quer chegar em uma lei de formação que ela é do tipo y igual a um ax ao quadrado, mais um bx, mais o c, que é o termo independente ali, o coeficiente, certo? Então, a gente quer escrever uma lei de formação que ela tem essa forma, essa estrutura. Só que para chegar nessa estrutura, a gente vai partir da forma fatorada, certo? Só que aí vocês sempre precisam identificar duas coisas no gráfico. A primeira delas são as raízes. Quais são as raízes dessa função a partir do gráfico? Então, a gente, olhando para o gráfico, olha só, a gente chega à conclusão que o x', uma das raízes, é 0, enquanto a outra raiz, que eu vou chamar aqui de x duas linhas, é menos 3, certo? Além da informação das raízes, a gente precisa tentar identificar um segundo ponto cujas coordenadas sejam conhecidas no gráfico. E aí, nesse caso aqui, o segundo ponto que a gente pode identificar, às vezes vai ser o vértice. O que não pode usar é uma das raízes, porque se a gente usar a própria raiz, não vai funcionar. Então, esse segundo ponto que a gente vai escolher, ele tem que ser um ponto diferente da raiz que a gente já está utilizando. Então, nesse caso aqui, ó, percebam que está marcado esse outro ponto aqui. Esse ponto, ele tem coordenada menos 1 para x e 2 positivo aqui para y. Então, é um ponto qualquer que a gente consegue identificar no gráfico. Poderia ter sido o vértice, se a gente soubesse exatamente qual é a coordenada do vértice. Então, isso vai depender muito do gráfico que for dado, certo? Mas aí, o primeiro passo é sempre esse, identificar as raízes e identificar um ponto conhecido. Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir na fórmula fatorada, onde a gente já tem o x' e o x duas linhas, e nós temos um ponto qualquer aqui que a gente identificou, onde a gente vai substituir no lugar de x e y. O único valor dessa fórmula fatorada que a gente ainda não conhece é o valor de a. Então, a gente vai usar exatamente essas duas informações para descobrir quem é esse azinho da forma fatorada, que é o mesmo a daqui de cima da equação na fórmula normal, Então, vejam bem, ó, vou começar a substituir na fórmula fatorada, e onde tem o y, eu vou substituir pelo y do ponto, que no caso aqui é o 2. Vai ser igual ao a que a gente ainda não conhece, que multiplica o x, que é o x do ponto, menos 1, menos o x', que nesse caso aqui é o 0. Vezes o mesmo x daqui, que é o x do ponto, menos 1, menos o x duas linhas, que nesse caso aqui vai ser o menos 3, e a gente vai ter que fazer o jogo do sinal. Não vai fazer diferença, gente, quem de vocês vão escolher para ser
o x' ou o x duas linhas, igual aqui eu coloquei primeiro o 0 e o menos 3, mas se tivesse colocado primeiro o menos 3 e depois o 0, o resultado vai dar o mesmo, então isso daí não tem problema. Então, agora a gente vai resolver isso aqui exatamente para calcular o valor de A. 2 é igual a A, que multiplica. Menos 1 menos 0 vai continuar menos 1, que multiplica. Aqui, ó, quando a gente fizer menos com menos, vai ficar mais. Menos 1 mais 3 vai ficar 2 positivo. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, 2 vai ser igual a menos 2A, que aqui deu menos 2, ó. Esse menos 2 vai passar dividindo, 2 dividido por menos 2 é igual a A, mais com menos, menos, a gente vai concluir que o A é igual a menos 1. Então, o primeiro passo está completo, encontrar o valor de A, que é menos 1. Agora, o que que nós vamos fazer? Voltar para a função na fórmula fatorada, só que agora substituindo, gente, só as raízes, mais uma vez, e o valor de A que nós encontramos. Não vamos substituir nada para x e nada para y. Então, vai ficar assim, olha. Y, que é igual ao A, que é menos 1, que multiplica, repito, x, substituo só a raiz. Primeira raiz, que é o 0. Vezes, repito, x, substituo a segunda raiz. E agora, a gente vai só resolver isso daqui e simplificar o máximo que der, a fim de chegar na fórmula normal da função do segundo grau, certo? Resolvendo aqui. Então, olha só. Y vai ser igual a menos 1, que multiplica x, vou resolver essa primeira parte, que multiplica x também, menos com menos mais, x mais 3. Agora, eu posso resolver aqui, para só no final multiplicar por menos 1. Então, o y vai ser igual a menos 1, que multiplica x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, mais 3x. Multiplicando agora por menos 1, nós vamos ter y é igual a menos x ao quadrado, menos 3x. Tá escrita a nossa função de segundo grau. Percebam que ela é uma função incompleta, do tipo que falta o coeficiente c. Então, temos aqui o passo a passo, toda a resolução, certo? Se vocês quiserem conferir. Mas aí a ideia é sempre essa, gente. Vocês precisam conhecer a fórmula fatorada. Primeira coisa que a gente faz, utiliza o ponto, as raízes e a coordenada de um dos pontos que vocês precisam identificar no gráfico, lembrando que precisa ser diferente da coordenada das raízes, por isso precisa ser ou um outro ponto, ou vértice, por exemplo. E aí, vocês substituem na função, na fórmula fatorada, para encontrar o valor de A. Encontrou esse valor de A, volta na fórmula fatorada para escrever, então, o tipo da função. E aí, é esse conceito que faltou explicar para vocês, que vocês vão precisar para resolver a questão 3 da lista, onde eu dei as 4 representações gráficas e vocês vão precisar desenvolver esse processo aqui para determinar a lei de formação delas, ok?